Agora, 13 horas e 45 minutos. Boa tarde. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre a audiência pública realizada hoje de manhã no Palácio Pedro Ernesto. O tema foi o Carnaval. Eu acompanhei. Entre os temas debatidos durante a audiência pública, o texto do projeto de lei de autoria do ex-vereador Raimon, atualmente deputado federal, que estabelece o Marco Civil do Carnaval de Rua no município do Rio de Janeiro. O projeto, que tramita na Casa Legislativa desde 2017, já foi aprovado em primeira discussão. Olha, primeiro a importância de fazer uma audiência pública é enorme, né? Eu acho que todas as leis deveriam ser feitas dessa forma. Você traz as pessoas interessadas, discute, debate, vê quais são os pontos de vista para depois então fazer a lei da forma melhor para que atenda a sociedade civil. No caso da audiência pública para o Carnaval de Rua, depois da gente já ter feito anos de trabalho, nós hoje temos aí um projeto substitutivo que recebeu muitas emendas, teve a pandemia, a gente teve que parar, e aí com isso ele ficou um projeto que ainda não atende aquilo que nós, que somos organizadores de carnaval, achamos que seria o ideal. Esse projeto volta à discussão, inclusive conosco, participando da comissão de carnaval, para que a gente consiga ajustar o melhor para a cidade, para os organizadores de carnaval. Passou da hora do carnaval ter política pública do Estado, sendo feita de maneira efetiva para organizar o carnaval, tanto para aqueles que gostam, como também sem emperrar o funcionamento da cidade. Agora, é importante, a audiência tinha esse sentido, de discutir com os fazedores do carnaval, as ligas dos blocos, aqueles que estão construindo o carnaval no seu dia a dia, na prática, porque só através da experiência de quem constrói é que a gente vai conseguir garantir política pública que seja uma política adequada para todo o folião e também para os fazedores do carnaval, assim como a cidade como um todo. A gente sabe que essa é uma discussão histórica, representantes acabaram de falar para a gente que já se arrasta, por mais de 20 anos, e a gente espera que dessa vez a gente consiga, de fato, através de legislação, trazer uma mudança significativa para garantir dignidade e participação de todos os grupos. E o carnaval nós temos que sempre lembrar, que todos aqui sabem, mas é importante lembrar que não é só Sapucaí. Existem os blocos tradicionais da nossa cidade que levam milhões de pessoas nas ruas e a gente precisa, através dessa liderança aqui da comissão, buscar um marco regulatório e que possa criar um planejamento. Hoje, todos esses blocos já são altamente profissionais, mas sofrem muito com a burocracia, com a falta de planejamento. E o que é o exemplo agora foi no último carnaval, no licenciamento, às vezes saindo um dia antes ou em cima da hora para poderem desfilar, aquela agonia dos foliões. E isso aí requer, no planejamento, mais turistas, requer mais recursos para a nossa cidade. Geraram, por exemplo, a cidade gerou, através de blocos de carnaval, em torno de R$1 bilhão de receita para a cidade. Então, mais planejado vai gerar muito mais. A gente fala agora sobre novas leis promulgadas pelo presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado. Mariana Rosadas tem as informações. A lei que permite a utilização por veículos particulares das faixas viárias exclusivas para ônibus, para embarque ou desembarque de pessoas idosas e ou com deficiência ou dificuldade de locomoção, foi promulgada. Também já estão valendo a norma que institui o Programa de Prevenção e Atuação frente ao assédio sexual na rede municipal de ensino, a que determina a divulgação da Lei Federal número 12.764 de 2012 em todas as escolas públicas e privadas da cidade, a que determina a disponibilização de soro antiofídico e de mais imunobiológicos em todas as unidades de saúde, a que inclui o espaço urbano localizado na Praça Dom Helder Câmara como polo gastronômico e cultural e a que tomba provisoriamente como bem de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro o bloco carnavalesco no Rabo do Pavão. A Câmara do Rio é a primeira do país a transformar em leis projetos que combatem o preconceito contra as pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Esta semana, na Câmara, várias atividades vão chamar a atenção para a questão do autismo, lembrada neste domingo em todo o mundo. Veja com Bruna Carvalho. No dia 2 de abril é celebrado o Dia Mundial do Autismo. A data tem como objetivo conscientizar a população mundial sobre o transtorno do espectro autista que afeta cerca de 70 milhões de pessoas. No Brasil,
A estimativa é que o número chegue a 2 milhões. O número real deve ser identificado no levantamento do Censo Demográfico 2022, que pela primeira vez vai quantificar as pessoas com o transtorno no Brasil. O transtorno do espectro autista é um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento, que podem englobar alterações qualitativas e quantitativas da comunicação, seja na linguagem verbal ou não verbal, na interação social e do comportamento, como ações repetitivas, hiperfoco para objetos específicos e restrição de interesses. Dentro do espectro, são identificados alguns perfis que podem ser leves e com total independência, apresentando discretas dificuldades de adaptação, até níveis de total dependência para atividades cotidianas ao longo de toda a vida. A Câmara de Vereadores tem trabalhado para aprovar leis que tragam melhorias para a vida de pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, além de medidas que possam ser mais eficazes no combate à discriminação. Uma delas é a Lei número 7.713, que institui sanção administrativa às pessoas físicas, jurídicas ou agentes públicos que discriminarem pessoas com transtorno do espectro autista, seus pais, responsáveis e tutores. A Câmara decretou que escolas públicas e privadas devem divulgar a Lei Federal número 12.764 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. Todos os espaços das escolas devem ter em locais visíveis cartazes com informações sobre a lei. As pessoas têm que saber que essa lei existe, têm que saber que tem esse direito. Esperamos que seja mais um projeto inclusivo para que as pessoas que têm tido dificuldade de serem incluídas nas salas de aula possam ter a condição melhor de frequentar de uma maneira mais clara, mais calma, aquilo que tem direito, que é a sala de aula, mesmo que você tenha algum tipo de deficiência. Em 2021, os vereadores aprovaram pautas importantes sobre o assunto. Uma delas institui o Programa de Proteção à Saúde Bucal da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no município do Rio. Outra estabelece que em todos os serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação, as pessoas com deficiência, incluindo os autistas, deverão estar discriminadas às diferenças entre as modalidades de ensino. O objetivo é que os pais desses alunos tenham clareza sobre todos os serviços oferecidos, preservando assim o amplo direito de escolha. Também em 2021, uma lei assegurou às pessoas portadoras de deficiência, incluindo as com transtorno do espectro autista, prioridade na ocupação das vagas nos estacionamentos de veículos no município, situados em logradouros públicos e nos pátios de repartições públicas municipais ou espaços públicos a eles reservados. No ano de 2016, foi aprovada uma lei que obriga estabelecimentos públicos e privados do município a inserir o símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento prioritário. Em 2014, uma lei que instituiu no município programas e diretrizes que promovam a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. Em 2013, a lei que dispõe sobre instrumentos de vigilância e rastreamento precoce do autismo nas unidades públicas de saúde e educação municipais. E no ano de 2012, foi aprovada a lei que estabelece a divulgação da identificação do autismo infantil através de material impresso. A Câmara é uma pioneira, principalmente nessa questão da visibilidade. Em 2010, nós acendemos pela primeira vez, toda a iluminação foi colocada de azul para chamar a atenção da causa. E depois da Câmara Municipal Carioca, nós vimos aí outras câmaras, também, e Assembleias Legislativas participarem dessa mesma campanha. Então, começou aqui conosco esse grande movimento. Gente, olha só, a cidade do Rio começa uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19. A partir de hoje, todos os portadores de comorbidades com 12 anos ou mais poderão receber a dose bivalente. Idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde, entre outras categorias, já estavam recebendo a nova dose de reforço. Para receber a dose bivalente, a pessoa tem que ter tomado pelo menos 2 doses da vacina monovalente e a última dose deve ter sido aplicada há pelo menos 4 meses.
Nesta nova etapa, podem tomar a vacina quem tem comorbidades como hipertensão, diabetes e cardiopatias. E nós ficamos por aqui. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. E logo mais, não perca, às 19h40, na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.